Olá, eu sou o professor César Rabel e hoje mais um Conversas Acadêmicas sobre arquitetura e design de interiores. Se você gosta desse assunto, toda quarta-feira tem novidade por aqui. Então não deixe de se inscrever aí no nosso canal, de poder então acompanhar todos esses assuntos que são relacionados à arquitetura. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. A arquiteta e urbanista Maria de Paula Figueiredo está aqui conosco. Fala aí certo seu nome. Quase, César. Maria Paula Figueiredo. Não tem o D. Não tem o D. E está aqui também junto conosco a professora Solange, a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Seja bem-vinda, professor. Muito obrigada, César. Mais uma vez, muito obrigada. Um prazer. E olha só, hoje também está aqui a Lia Andriele, acadêmica do curso de Arquitetura do primeiro período, que é para poder acompanhar e entender um pouquinho mais sobre a carreira da Maria. Seja bem-vinda, Leandriele. Obrigada. E o nosso assunto hoje aqui é sobre mestrado e doutorado. Se você tem interesse em algum momento da sua carreira em ingressar no mestrado ou no doutorado, esse vídeo é para você. E eu quero começar fazendo uma pergunta para a Sol, porque às vezes, quando o aluno entra numa graduação, fica naquela dúvida, quais são as etapas, né? Quais são os degraus que devem ser seguidos. Terminou a graduação, o que ele pode fazer? Ele vai direto para um doutorado, ele tem que fazer o mestrado primeiro? Como que funciona isso, Sol? Explica para nós. Bem, a graduação ela é feita para o exercício profissional. Então, quando ele, no caso da arquitetura e urbanismo, ele já imediatamente, após colar grau, ele já pode exercer a profissão, claro, depois que tirar a carteirinha no conselho, né, de arquitetura e urbanismo, exercer a profissão. O preparo para a carreira acadêmica, que a gente fala então, né, a academia, não é quando ele acaba o curso, é durante o curso. E é esse o motivo, inclusive, de nós estarmos aqui conversando, né? Porque se ele quer a carreira acadêmica, ele já tem que, durante a sua graduação, já se preparar de uma maneira que ele seja atrativo, ele seja desejado, ele seja algo que fará brilhar aquele mestrado que ele quer entrar, né? É possível entrar direto no mestrado sem precisar fazer pós-graduações, ou também alguns preferem acabar a graduação, fazer a pós-graduação e depois entrar em mestrado. Eu lembro que quando era aluno da graduação, inclusive, nós comentamos isso em sala essa semana, né, Maria? Sim. Eu via lá um aluno que era de um período superior, que estava lá, sei lá, no 5º período, 6º período, eu via aquele sujeito como um ser superior. Não é natural isso. Né? Imaginam alguém que já tivesse mestrado, alguém que já tivesse doutorado. Então, a gente acaba admirando essas pessoas, né? Então, vendo você hoje, Maria, acabou de ingressar no doutorado, né? Você fez a sua graduação em arquitetura no Centro FAG. Isso mesmo, fiz a minha graduação aqui e como a Sol falou, como era um objetivo, né, seguir a carreira de docência desde o começo, então desde os primeiros anos da graduação eu já comecei a trabalhar em enriquecer o meu currículo. Uhum. E aí, durante a graduação, você já tinha esse desejo e você participava de monitorias, de projetos de extensão, de grupos de pesquisa. Como é que era a sua vida na graduação de arquitetura para se preparar para chegar no doutorado que você está hoje, Maria? César, eu participava de 100% das atividades que o curso oferecia. Olha, a Solange é testemunha. Participava de 100% das coisas que o curso oferecia. Quando não, eu mesma propunha alguma coisa para desenvolver em conjunto com o curso. Então, já objetivando, né, uma pós-graduação e conhecendo, né, sempre lia muito edital, desde o começo da graduação já começava a ler edital de mestrado, de doutorado, para entender como é que seria isso no futuro. E por ser uma pessoa naturalmente ansiosa, então eu estava sempre trabalhando, né, durante a graduação, mas com um olhar lá na frente, entendendo quais seriam as próximas etapas. Então eu participei de monitorias, de grupo de estudos, de semana acadêmica, não só como organizando semanas acadêmicas. Então, tudo aquilo que poderia enriquecer, não só o meu processo, né, de formação de arquiteto e urbanista, mas o meu currículo, que seria analisado depois por uma banca, né, de mestrado, de doutorado, eu já estava topando tudo que aparecia. Tá, então, pera aí, Maria, esclarece isso para nós e para o pessoal que está em casa.
tirar nota boa em todas as disciplinas não basta para entrar no mestrado? Não basta, César. Sério? É só uma parte. Ser um bom aluno em sala de aula é uma parte importante, mas não basta. Quanto mais atividade extracurricular um aluno conseguir acumular durante a sua graduação, melhor. Mais vai contar pontos, né? Porque as bancas pontuam as suas atividades depois. Eles vão pegar o seu currículo e vão fazer um score. Então tem X artigos publicados, tem Y eventos que participou como organizador, conta mais ponto ainda. Então, tudo que você vai acumulando ao longo da graduação vai depois somando pontos para a sua banca que você for submeter depois para um mestrado ou para um doutorado, enfim. Via de regra, saímos da graduação ou para pós ou para o mestrado, mas existem programas que aceitam até que você vá direto para um doutorado. Isso vai depender de cada programa, de cada banca, enfim. Mas o caminho é esse, gente. Sejam bons alunos, tirem boas notas, mas eu acho que a participação extracurricular é fundamental. E eu diria também, César, que é muito importante estar sempre em sintonia com os seus professores. Porque no caso do colegiado do curso de Arquitetura e Urbanismo, uma professora só que não é mestre, né? Todos os outros estão já com mestrado concluído ou em conclusão, ou já concluindo ou em conclusão doutorados. Então, o professor é aquela pessoa que vai te dizer, te encaminhar. Eu nunca esqueço da Maria, ela era minha monitora, já no penúltimo período, e ela dizendo assim, eu li o edital aqui do meu mestrado que eu quero fazer, mas tem que ter colado o grau. Eu digo, não, vamos nos inscrever, né? Foi. E é bem... Conta essa história, Maria, que eu acho bem interessante. Na verdade, foi assim, para eu contextualizar um pouco da minha história, de como que eu cheguei no mestrado e contar esse caso particular assim, que eu vivi com a Solange. O que a Sol falou é muito importante, é grudar nos professores. É basicamente isso, assim, entender que percurso esse professor fez, como que ele pode me ajudar. Então, os meus professores sempre foram, e aqui estou com 2 deles, né? Você, César, e a Solange, sempre foram meus maiores inspiradores e espelhos e modelos de como seguir esse caminho que eu já queria, né? Então, primeiro isso, desde o começo me envolvendo com atividades extracurriculares, e foi particularmente com a disciplina do professor Eduardo Madureira, de Planejamento Regional, que eu descobri um tema. E ali eu acho que eu me encontrei plenamente, porque até então eu sabia que eu queria carreira acadêmica, pesquisa, mas ainda não tinha encontrado um tema para chamar de meu. Alguma coisa que fizesse o coração bater mais forte, assim, né? E aí, com o professor Eduardo, eu escrevi um artigo sobre vazios urbanos, e eu lembro dele cantando essa bola para mim. Ele falou, esse tema vai virar sua dissertação de mestrado, e se você quiser até sua tese de doutorado, você pode levar ele para frente. E o seu TCC. E dito e feito, né? Ele foi meu co-orientador de TCC, e aí eu convidei a professora Solange para ser minha orientadora. Então, fizemos a minha monografia toda em cima desse tema. E quando chegou a época, então, de me inscrever para o mestrado, foi um pouco antes de eu colar grau. E tinha isso no edital, né? Precisava ter colado grau e tudo mais. E a Solange falou, Maria, se inscreve, porque o não você já tem. Tenta. Eu, não, Sol, eu acho que não. Né? Imagina, tá claro, tá no edital, por que eu vou tentar? E ela, não, Maria, tenta. E aí eu escrevi um ofício junto com a minha inscrição para o coordenador, me comprometendo a entregar o meu diploma, né, a minha certificação de colação de grau, assim que isso acontecesse, e consegui, passei no mestrado e fiz a minha matrícula com uma documentação da FAG, então comprovando que eu colaria grau no dia X. Claro, para isso ela tinha que ser uma boa aluna, sabia-se que ela colaria grau. Eu tinha que ter a certeza que eu colaria grau, né? Porque ainda tinha isso, não estavam fechadas as notas das disciplinas, mas eu tinha a segurança de que eu passaria. E a Solange me passou essa segurança também e falou, não, vai, tenta. E aí foi que eu tentei, senão eu teria perdido essa seleção e teria que esperar até o outro ano, então, para tentar o mestrado. Os mestrados, eles têm nomes nos programas, né? Qual que é o nome do programa de mestrado que você tentou, então, esse ingresso? Tá, esse foi o mestrado que eu tentei, que concluí, Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Ele é um programa da UniOeste, foca muito no desenvolvimento da região oeste do Paraná. Eu estudei o caso de Cascavel, ainda naquele tema que o professor Eduardo tinha me cantado a bola, então consegui levar isso adiante, foi muito legal. E é um programa que até pouco tempo atrás não recebia muitos arquitetos.
E com essa expansão que a gente tem conseguido, né, de inserir o urbanismo, de mostrar a questão da problemática urbana, enfim, tem atraído muitos arquitetos. Então, na minha turma, éramos 4 arquitetas nesse programa. Olha que legal. E aqui uma 4 coisa... de 12, 14? De 12, uma turma de 12 éramos em 4 arquitetas. E uma questão interessante, né, Sol? Na graduação você faz o vestibular. No mestrado você precisa apresentar um projeto de pesquisa, ou seja, antes de entrar você já tem que ter um projeto de pesquisa e passar por uma banca. É isso mesmo, não é Sol? Depende de programa. Por exemplo, esse mestrado que a Maria fez, além disso, ela teve que fazer uma prova. E esse mestrado é vinculado à área de economia. Então, a prova dela, pense, foi na área da economia. Um mestrado muito valorizado na UniOeste. Então, ela teve que estudar. Então, aí, ser bom aluno também, mas quando a gente diz que não, só ser bom aluno não basta, mas tem que ser um bom aluno, tem que saber estudar, fez a prova, passou na prova, daí apresenta o projeto de pesquisa, apresenta o currículo, né? E vejam como é bom, e aí, Andriele, para você que está começando o curso, já vai dourando o teu currículo desde já, né? Viagens de estudos, projeto de pesquisa, projeto de extensão, estágios dentro ou fora do Brasil, quer dizer, essas coisas todas, porque você imagina a quantidade de gente que quer entrar no mestrado, a seleção é grande, então o teu currículo, o teu projeto de pesquisa tem que ser algo que brilhe em relação a todos os teus concorrentes. Que se destaque, e aí eu acho que entra uma coisa importante, que aprendi com a Solange também, é ser estrategista. Isso é verdade. Então, assim, eu tinha lá alguns programas que eu tinha interesse em tentar, e o que eu fiz? Para cada um desses programas, eu abri os editais anteriores, fui ver quais tinham sido os temas das provas anteriores, eles passam também uma bibliografia, né, para você estudar para essa prova, fui conhecer quem eram os professores, então tudo isso vai criando pontos de contato entre você e o programa, que na hora da sua entrevista, por exemplo, é muito valorizada. Quando eu cheguei para a minha entrevista, eu tinha feito já 2 disciplinas como aluna especial, então eu conheci alguns professores e conheci a linha de pesquisa deles. Então, ainda que eles não tenham me perguntado coisas diretamente sobre o programa, nas minhas respostas eu já fui dando a entender que eu conhecia o programa, que eu sabia quais seriam os meus desafios ali dentro e principalmente que o tema que eu queria pesquisar se encaixava nesse programa, porque isso é importante também. Não fiz um mestrado em arquitetura e urbanismo, mas fiz um mestrado na grande área de ciências sociais aplicadas que aceitava o meu tema, ainda que eu tenha precisado fazer algumas adaptações ali, metodológicas, enfim. Mas isso é uma coisa bem importante, assim, o quanto antes você começar a fazer um mapa, mental, eu quero tentar esse programa, e começar a conhecer o programa que você quer tentar, maiores são as suas chances de aprovação. São vários itens, mas tem uma notícia boa para você que está em casa nos assistindo. O Centro FAG, através dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design Interiores, oferecem toda a infraestrutura necessária para que você possa ingressar em programas de mestrado ou doutorado. Não é isso mesmo, Sol? No curso de Arquitetura não é isso que acontece? Sim, é um orgulho falar isso, sabe, César? Porque, na verdade, nós, junto com a formação profissional, nós damos essa formação acadêmica e damos as oportunidades. Oportunidade de monitoria, oportunidade de projeto de iniciação científica, o nosso primeiro programa foi sobre isso, e diversas outras, porque a gente gosta disso. E esse gostar faz, então, com que a gente oferte essas questões, né? E a prova disso está aqui a Maria, né, que acaba de entrar no doutorado. Mas antes de falar sobre a Maria, falar um pouquinho mais sobre a Maria, a Milena Bedin, também egressa do curso de Arquitetura e Urbanismo, mandou um recadinho aqui para nós. Vou pedir para o Giliardi colocar aí na TV para nós podermos assistir a Milena. Porque assim, a Milena era para estar aqui hoje, né, Sol? Infelizmente ela não pôde, mas está aí um vídeo da Milena, vamos acompanhar qual é o recado que a Milena tem para passar para você que está em casa. Vai lá, Giliardi. Olá, boa tarde, professor César. Boa tarde, professor Solange, prof. Maria Paula. É um prazer estar aqui mesmo virtualmente com vocês para contar um pouco da minha experiência dentro da graduação de arquitetura e também experiência com os processos seletivos de programas de mestrado. Bom,
Dentro do curso de arquitetura, eu me apaixonei desde os primeiros anos por urbanismo e também pela pesquisa, sem saber muito bem o que era pesquisa, quais os caminhos que eu deveria trilhar e tudo mais. Mas, dentro do CalFag, eu encontrei muita inspiração, motivação e amparo também para entender quais passos eu deveria tomar, por onde eu deveria seguir e assim por diante. Professor Solange, eu agradeço imensamente por toda a parceria, por tanta ajuda que me deu e também motivação para continuar e para acreditar em mim. Então isso é muito importante. E o que eu digo para vocês como dica, né, para todos os estudantes que querem seguir esse caminho, é aproveitar ao máximo todas as oportunidades dentro da graduação, sejam em cursos de extensão, sejam projetos, sejam palestras, aproveitem. Isso vai enriquecer tanto o currículo de vocês, o currículo Lattes, que é essencial para o processo seletivo, né, para uma pós-graduação, e também vai abrir a cabeça de vocês para outras áreas, outros caminhos. Bom, em relação aos processos seletivos, eu tive a felicidade de passar em 2 programas, né, ambos na área de planejamento urbano e na Federal do Paraná, em Curitiba, e também na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O processo seletivo dos 2 contou com a avaliação do currículo Lattes, tem a fase de inscrição, que tem todo o levantamento de uma documentação necessária, tem também a prova escrita, prova teórica da UFPR, presencial, prova teórica, discursiva, e também tem a entrevista. A entrevista é algo que me deu a certeza que era onde eu deveria ir. Então, é muito legal você ter contato com outros professores também, com outras pessoas que têm essas afinidades da pesquisa. Então, a pós-graduação, né, o programa de mestrado, seja qual você possui interesse em fazer, são oportunidades muito ricas para engrandecer tanto o currículo, né, o profissional, mas também faz com que nós tenhamos um outro olhar para a arquitetura e para o urbanismo, e também algo essencial que é compartilhar o conhecimento. Estou muito feliz com essas conquistas, tenho uma grande gratidão ao CalFag, à professora Solange, à prof. Maria Paula, que foi essencial, ao prof. César, e eu agradeço pelo convite. Um abraço gigante em todos vocês. Olá, boa tarde, professor César. Boa tarde. Viu só como tem bons exemplos aqui no Centro FAG para quem deseja ingressar no mestrado e no doutorado, que são passos, são degraus tão interessantes, tão gratificantes. Gratificante, né, Sol? Gratificante, né? E veja só, a Milena chegou a nós já sabendo o que ela queria. E nem todos são assim. A Maria também já sabia o que ela queria. Mas alguns se descobrem ao longo do curso. Quanto mais cedo souber, melhor, porque já sabe aonde quer chegar, né? Mas a Milena, ela foi assim uma maravilha, não é, Maria? Porque ela foi orientanda de nós. E outra coisa também importante, num TCC tem um orientador e um avaliador, mas a Milena teve 4. Na verdade, 4 pessoas, então, que deram, então, esse olhar para o trabalho dela, né? Aliás, professora Cirlei, 3, então ela teve 3, isso, né? Nós 2 como orientadoras e a professora Cirlei, para exatamente encaminhar. Nós temos agora um formando, né? Que está com 4, né? Por quê? Porque ele também objetiva um mestrado e é exatamente isso, quer dizer, 4 pessoas que vão ajudá-lo. Isso não significa que os 4, os avaliadores e os orientadores, vão carregá-lo no colo, muito pelo contrário. É mais trabalho para o aluno, mas prepara-os melhor. E o depoimento da Milena deixa a gente bem feliz, né, Maria? Muito. A Milena é um caso assim, César, na
na banca dela de TCC, eu me emocionei, eu chorei, assim, porque ela é muito apaixonada por aquilo que ela pesquisa, e essa conquista dela foi a primeira conquista que eu experienciei como professora. Então, a conquista de um aluno é uma conquista dessa magnitude, assim, 2, né, dobradinha de aprovação em 2 universidades federais. 2 mestrados, né? Então, é motivo de muito orgulho, assim, para mim, especialmente esse por ter sido a minha primeira aluna a se encaminhar, né, para a carreira acadêmica e seguir o caminho que eu escolhi seguir também. Então, que legal. Beijo grande para você, Milena. Beijo, Milena. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Mas, Maria, deixa eu voltar aqui para você. Terminou o mestrado. Aí veio o desejo de entrar no doutorado. Como que é esse processo de seleção do doutorado? Eu já ouvi dizer que entrar no mestrado é até mais difícil do que entrar no doutorado. Isso é verdade? O que você me diz? Olha, eu acho que... Não sei se entrar é mais difícil, mas acho que sair é. Veja bem, o mestrado a gente faz em 2 anos, né? Então, é o tempo regulamentar de um mestrado e um doutorado em 4. Estou começando o doutorado agora, mas o que eu ouço meus colegas comentarem é que o doutorado, eles costumam dar de braçadas porque você tem um tempo maior para se dedicar ao seu tema e à sua pesquisa. Para mim, essa conexão, essa transição, né, do mestrado para o doutorado foi bem natural, porque, na verdade, o meu intuito em fazer um mestrado já era fazer um doutorado. Então, eu sempre encarei o mestrado como uma etapa necessária para um objetivo maior, que era o doutorado. Quando eu finalizei o mestrado, logo eu comecei a dar aula aqui na FAG e fiquei atenta, então, aos processos seletivos que iam abrir já com alguns em mente, né? Entre eles o da Federal do Paraná, que foi esse que eu passei, e no mesmo processo que foi o mestrado. Então, conhecendo o programa, entendendo quem eram os professores, quais eram as linhas de pesquisa. Mas eu acredito que a dificuldade de entrar... Acho que depende muito do programa, César. Para mim, ambos tiveram um processo seletivo parecido, com prova, entrevistas. A entrevista é muito tensa, a gente fica assim, sabendo que a gente precisa vender o nosso peixe, que a gente está sendo observado. Então, você fica assim um pouco travado, mas tudo faz parte, assim. E, inclusive, um ponto bem prático que eu lembrei enquanto a Milena falava, é que para quem quer seguir essa área... Via de regra, a gente sai da graduação com um projeto de pesquisa quase pronto, que é a nossa monografia, né? Basta a gente fazer algumas adaptações, e claro, se você tem o desejo de continuar estudando esse tema. Mas, para esse aluno que a Solange comentou, por exemplo, né? O intuito dele ter 2 orientadoras, 2 avaliadoras, é justamente a gente lapidar esse trabalho da melhor forma possível, já encaminhando ele, então, para um processo seletivo de mestrado. Inclusive, a escolha do tema dele do TCC já é focado no mestrado que ele deseja, né? Exatamente. Então, é que muito mistério. bom. Quem é ele? Não, mas ainda. Por enquanto ainda não. Segredo, acompanhe os próximos capítulos dessa novela. Vamos lá, a Leandriele, a nossa acadêmica aqui do primeiro período do curso de arquitetura, trouxe uma pergunta para a Maria. Vai lá, Leandriele. O que você deseja saber da Maria? Bom, prof, o doutorado é algo muito importante, né? Mas eu queria saber, na sua carreira, o que ele vai agregar? Então, Leandriele, vamos lá. Algumas áreas do conhecimento focam mais em pesquisa ou mais em docência. O meu intuito ao sair da graduação sempre foi seguir a carreira de docência. E cada vez mais as universidades estão exigentes com os professores que estão contratando, né? O CalFag é um exemplo disso. Quase 100% dos docentes hoje são pelo menos mestres. Então, profissionalmente, para mim que quero seguir a carreira de docência, é essencial eu continuar caminhando, né, dentro da academia. Então, primeiro com o mestrado, agora com o doutorado, se Deus quiser um pós-doutorado, e assim vamos. Então, para mim, eu vejo como essencial, porque cada vez mais as universidades estão apertando o cerco assim, para currículos que agreguem mais aos cursos e aos programas. Você chegou num ponto importante, Maria, e eu quero perguntar para a Sol. Quero ser professor, vou seguir o mestrado e doutorado. Mas, se o acadêmico deseja também seguir na área profissional, ter o ateliê dele, ter o escritório dele, ele também pode fazer o mestrado e doutorado, Sol? César, veja só que coisa interessante. Obrigada pela pergunta. Eu vou falar em nome da FAG, porque eu, além de ser coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, eu também sou, na FAG, responsável pelas bancas de seleção a docentes de todos os cursos.
E o MEC, ao avaliar um determinado curso, ao dizer esse curso vale 3, esse curso tem nota 4, tem nota 5, enfim, né? São muitos critérios, mas um deles é com relação à titulação, a capacitação docente do professor. Então, o professor que vai ser professor na FAG, ele tem que ter uma vivência profissional, ele tem que ter exercido a profissão, no caso da arquitetura, ser arquiteto, ter uma atividade lá fora. Ele precisa conhecer, algumas universidades, em especial as públicas, elas têm, então, um regime de trabalho que é dedicação exclusiva só para a docência. Mas no caso da FAG, não. A FAG quer que os professores sejam profissionais, tenham a experiência profissional. Tenham publicações que publiquem. A Maria é um exemplo, né? A gente, inclusive, escreve juntos, já escrevemos livros, já apresentamos trabalhos em eventos internacionais. A Milena é um exemplo de um trabalho que a gente orientou, de um PIBIC que ela apresentou na USP, né? Em publicações, e que tenha esse crescimento, então, na sua carreira, com títulos, porque não adianta, por exemplo, você só ter o título, saiu da graduação, você só foi um excelente aluno, saiu da graduação, entrou no mestrado, entrou no doutorado, e eu vejo isso em algumas bancas para docentes que eu faço, mas não tem nenhuma experiência profissional ou nenhuma experiência professoral de como vai professar, ensinar os alunos, né, a aprenderem, né? Então, sim, precisa tudo isso. E César, se você me dá licença, eu vou te devolver a pergunta, né? Você, César, professor, profissional e mestre. No teu caso, assim, o seu mestrado foi especificamente em projeto, né? Para você, o que agregou, no que te ajuda, em ambos os lados, né? Nas suas duas carreiras, tanto como professor como quanto arquiteto. Acho que você pode contribuir também. Então, é aquilo que eu havia comentado antes contigo, se o mestrado, às vezes, é uma etapa mais difícil que o doutorado, porque existe o César antes do mestrado e o César depois do mestrado. E eu também sou egresso da FAG, né? Então, tudo que você falou de gratidão aos professores, né? O professor está aqui conosco, mas tem inúmeros outros professores que não vou nem me arriscar aqui citar os nomes para não deixar ninguém para trás. Mas o mestrado é um divisor de águas, né? Porque é onde você percebe que quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Então, você nunca pode estar satisfeito com o que lhe oferecem. E é justamente o que nós estávamos falando antes da graduação, né? Ser somente um bom aluno basta, mas não é somente para o mestrado, para o doutorado, é para a vida, né? De você sempre buscar mais, né? Você chega no mestrado onde tem lá uma entrevista, uma prova sobre questões de economia, questões específicas, que são muitas vezes questões que você não viu durante a graduação. Então, é um divisor. E nesse aspecto, se eu posso complementar, eu fiz mestrado e doutorado, mestrado na UniOeste em Linguística, doutorado na Federal de Santa Catarina em Engenharia de Produção, e ambos eram multidisciplinares. Meus colegas de turma eram de diversas áreas. E isso ampliou tanto o meu repertório, ampliou tanto o meu cenário, que fez com que, de fato, eu fosse uma pessoa diferente, porque a gente começa a olhar outras coisas. Então, em todos os aspectos, isso tem que estar dentro da gente, querer isso. Aí a gente vai dizer, Andriele, mas isso são só alegrias? Não, há momentos, como toda a vida, como tudo na vida, tem momentos que a gente sofre, mas o resultado vale muito a pena. A sugestão é fazer um videocast aqui só sobre perrengues do mestrado e doutorado. Ai, né? Nossa, são vai muitos. ter história boa para contar. Vai. Leandriele, tem mais alguma pergunta aqui para Maria? Ai, eu tô muito, assim, é muita informação nova. Eu não sabia bem certo o que era doutorado, mestrado, eu sabia que era importante. Então, eu não tenho uma pergunta, assim, mas dá uma curiosidade para querer fazer tudo. Posso te dar uma dica? Durante a graduação, os temas que você mais se interessar, e essa também é a dica para o pessoal que está em casa.
Os temas que você mais se interessa, busca pesquisar mais sobre e chegar para o professor da disciplina e pedir quais são as fontes, os autores que eu posso buscar para poder aprimorar o meu conhecimento sobre. O Centro FAG tem uma biblioteca muito completa que está à disposição de você que está aí em casa. Então é só visitar aqui a biblioteca que você vai perceber que tem um universo de novidades que você pode seguir. O papo está muito bom, mas eu quero agradecer demais a presença da Maria, da Professol, da Leandriele aqui conosco, que tenho certeza que quem assistir esse vídeo vai se inspirar nessa história. A Milena também, né? A Milena, Milena nossa, virtualmente. verdade. Milena virtual. Com certeza a história da Milena vai inspirar muita gente, né? Então, obrigado. Nós é que agradecemos, César. Muito obrigado e parabéns pelo seu programa, né? Nosso programa, obrigado. mas Nosso você programa. é que tá, você é o comandante, você é o timoneiro, né? Parabéns, viu? Obrigado. Isso mesmo. Obrigada, César, pelo convite. Espero ter plantado uma sementinha, né, em quem assistiu, porque comigo foi assim. Alguém chamado Solange veio e me plantou uma sementinha. Então, acho bem importante esse nosso contato com os alunos, enfim. E parabéns pelo programa, que está muito legal. Obrigado, Leandriele. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês. E na próxima semana, para você que quer saber como precificar o seu projeto da maneira correta, vai estar aqui comigo a Camila Pezzini, arquiteta urbanista, professora aqui do Centro FAG, dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Design de Interiores. Então não perca, próxima quarta, às 16h30, aqui no canal da TV FAG. Até mais, tchau!